Olhei pro lado, meu amigo tava meio que em pânico, assustado, falando que tava ouvindo as vozes desses seres ou entidades, eu não tava ouvindo nada. Aí eu, tipo, meio que duvidei dele. Quando eu olhei pro lado, os objetos começaram a cair da mesa. Sim, é um processo de assédio com uma energia bem densa. Mas o que eu estou questionando é o seguinte: se você não tivesse lá, talvez o objeto não mexesse. Porque a tua energia somada com a dele deu para eles mexerem lá de alguma forma. Isso é possível acontecer. Porque sempre isso é ruim. Não tem como esses espíritos talvez fazerem isso para ajudar a acordar a humanidade? Então, mas isso já foi feito. No século XIX, até o século XVIII, se você entrasse numa livraria de Paris ou Londres, na Europa, você não acharia nenhuma obra que falasse de vida depois da morte. Quando é que esse tipo de literatura aparece? Do século XIX em diante. 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos na França. Tinha lá questões de imortalidade da consciência, reencarnação, em aberto. Porque até então tudo era esotérico desde o Antigo Egito, nada era aberto. A literatura espírita começa a encher as livrarias tocando nos temas de mortalidade e outras coisas. 1875, surge a Sociedade Teosófica com a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott, que inunda as livrarias de temática espiritualista à moda da teosofia. Entre o século XX vai chegando um monte de literatura que vai ampliando. O que acontece? Antes do espiritismo e da teosofia, não havia literatura vendida em livraria aberta, era tudo hermético. Então, quando o espiritismo surge com uma série de fenômenos para chamar a atenção da humanidade. Adiantou? Não. Porque junto com os fenômenos havia a necessidade de crescimento da consciência e isso ninguém quer. O fenômeno sim. Então, descobriu-se que só chamar para o fenômeno não desperta a consciência, e sim as vivências, experiências e valores. Então, áreas como o espiritismo e outras do século XIX eram para chamar a atenção, o movimento, para despertar a pessoa para ela buscar algo maior. Hoje, se você tiver uma materialização filmada, vão dizer que é montagem. Tá? E outra, alguém que já conhece a parte espiritual nem precisa de materialização. E quem não acredita em nada, mesmo com a materialização, continua duvidando. Não resolve. O que resolve, por exemplo, um bate-papo como esse, que nós estamos falando aqui há algumas horas, pode despertar alguém para alguma coisa melhor, mais do que uma materialização. Nesse sentido, o valor é maior que o fenômeno. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu acho que é interessante. Existe um conjunto de potenciais paranormais. Clarividência, telepatia, saída do corpo, chakras, mediunidade, tal. É só potencial, não significa que há caráter. É o potencial. Então isso é chamado de desenvolvimento paranormal ou parapsíquico. Por outro lado, existe o despertar da consciência, que são os valores. Sabedoria, amor, caráter, bondade. Muitas vezes alguém tem o despertar da paranormalidade sem o despertar dos melhores valores que vão educar a paranormalidade. Um é o despertar do potencial, a outra é o despertar da consciência. Então, se despertou a paranormalidade, é bom que haja consciência para lidar com aquilo e crescer. Mas e se não houver consciência? Você vai se enroscar todo com a paranormalidade e fazer até besteira. Então, veja, desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual são os valores, o paranormal é o potencial. O que se manda? Equilibra ambos numa coisa só. Só que tem gente que acha que o paranormal é o espiritual. Aí fala assim, fulano é médium, então ele é espiritualizado. E ele pode ser um babaca. Ele é médium, no dia a dia ele é um pilantra. Clarividente é evoluído espiritualmente? Não é. Ele pode ser um clarividente totalmente destrambelhado. Ele tem desenvolvimento paranormal, mas não tem desenvolvimento espiritual. Então, a humanidade está atrás de paranormalidade. O sábio quer consciência. As pessoas querem poder. O sábio quer sabedoria. Então, podemos usar a paranormalidade para despertar a consciência e melhorar. Mas aí a pessoa pensa que o despertar espiritual, a paranormalidade fica presa nisso e não cresce. Então, esse alerta. Espiritualidade é valor e o valor é maior que a paranormalidade. Agora, eu posso usar a paranormalidade para melhorar o valor, porque eu já faço na vigília, aí juntei uma coisa com a outra que é sabedoria. E você pode usar, inclusive, algum poder paranormal para o mal. Exatamente. A história está repleta de exemplos na antiguidade do mago trevoso, o cara que escorregou para o lado ruim da força, né? Ou alguém que usou a capacidade psíquica para fazer o mal, porque não tinha desenvolvimento espiritual, só paranormal. Sim. Só que para as pessoas o paranormal é o espiritual, aí está o erro. Então, alguém que tem uma capacidade, a capacidade não é boa ou ruim, ela pode usar para crescer como para destruir, a não ser que ela tenha um valor moral ou consciencial para educar a capacidade, aí se volta para a luz e cresce. Isso é que é o ideal. Muito bom, Bacana. muito bom.
Kleber Diniz mandou aqui, chamem o Dr. Paulo César Fructuoso